Bom dia, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui os estudos das cartas de Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo de hoje. Vilmar? Pai do Senhor. Amém. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, por todos nós que estamos aqui reunidos e aqueles que ainda estarão reunidos conosco, Pai, para mais uma vez estar estudando a sua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar através desse estudo, Pai, e que nós possamos, Pai, entender e praticar a sua palavra cada dia mais, e para que um dia nós possamos estar juntos contigo na sua glória, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vilmar. Amém. Vamos aqui, estamos começando aqui nosso estudo. Isso. Bom, eu estou alegre, espero que todos... Vocês estão alegres? Não, eu estou alegre hoje. Vocês estão alegres? Todo mundo alegre por estar aqui, participando aqui. Amém, amém. Do nosso estudo bíblico, uma reunião onde o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas, nos confortando, nos ensinando e nos dirigindo. Então, também, aqui nós vamos continuar o estudo da Carta da Alegria. A Carta da Alegria. E aí nós vamos sentir essa mesma alegria que Paulo fala sobre isso nas cartas. Então, vamos lá. Nós já estamos aqui na sexta carta de Paulo, que é Filipenses, né? Muito importante essa estante aqui da Bíblia. É muito bacana a gente estar sempre olhando para a estante. Eu gosto muito dela, pessoal, porque ela deixa muito claro para a gente como é que a Bíblia está formada, porque ela é um conjunto de Bíblias, né? De livros, né? Então, essa estante é bacana para a gente entender o índice da nossa Bíblia, né? Por isso que eu sempre vou mostrar ela aqui nos nossos cursos. Dentro aqui do nosso índice, nós falamos do autor, falando aqui do local, a gente sempre gosta de mostrar uma mapinha, né? Conforme eu sempre falo para os irmãos. Tá vendo Roma aqui, né? Na Itália. E Filipos aqui, né? No começo aqui da Macedônia, da Europa, né? Importante aqui, né? A gente dá uma frisada sempre de história, né? Aqui, Paulo, quando ele fez as viagens missionárias deles, que foram... Quantas foram mesmo as viagens missionárias de Paulo? Pode errar. Quantas foram? Pode errar, pode falar e pode errar. Quantas viagens missionárias Paulo fez? São 3? Isso. Muito bem. Marcelino, dê 3 opções. Dê 3 opções. Duas ou é 3. Verdade. Eu vou começar a fazer isso, pastor. Vou dar melhor. Opções. É melhor. Eu ia falar 6. São 6 cartas, assim, né? Vou falar assim, ó. Quantas viagens Paulo fez, né? 3, alternativa 2. São 3, e alternativa 3, 3. Né? Tá. Eu ia errar, eu ia falar 6. Pode escolher. 6 cartas. Então, na primeira viagem, irmãos, Paulo se concentrou aqui na Galácia, aqui na Ásia, sabe? Aqui do lado direito, né? Na primeira viagem foi mais concentrado aqui. A gente está vendo aqui, né, Israel, aqui embaixo, né? Aqui tem o povo de Israel aqui. E Paulo veio fazer a primeira viagem missionária aqui no Oriente, aqui na Ásia. Quando ele foi começar a segunda viagem, insisto, está lá no capítulo 15, né? De Atos, quando vocês verem história lá em Atos, lá no capítulo 15, vocês vão ver a primeira viagem. E no finalzinho do capítulo 15, ele começa a segunda viagem, que a gente já estudou aqui. Então, na segunda viagem, quando Paulo ia rever essas igrejas que ele plantou aqui na Ásia, o Espírito Santo direcionou ele para o Ocidente, lá para a Macedônia.
E quando ele foi para lá, na segunda viagem missionária, é que ele encontrou a cidade, primeira cidade aqui, ó, Filipos, essa setinha aqui. Foi aqui que ele plantou a igreja, né? Na segunda viagem missionária. E depois, na terceira viagem, ele já fez meio parecida com a segunda, foram nas mesmas regiões, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ele foi nas mesmas regiões, tanto aqui da Ásia quanto da Europa, né? E aí, depois da terceira viagem que ele fez, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso e foi levado a Roma. Entre aspas, foi uma quarta viagem, não foi missionária, né? Porque apesar de ser uma viagem forçada, preso, ainda assim ele levou o evangelho e ele dá o testemunho dele sobre isso, tá bom? Então, eu sempre enfatizo isso para a gente... o pastor levantou a mão, pastor? Não. Só uma observação que Paulo estava em dúvida para onde que ele ia. Mas aí... Na segunda viagem. Na segunda viagem. Aí o Espírito Santo falou com ele. Qual é a lição para nós? Muitas vezes nós vamos tomar que decisão? Vou para a direita, para a esquerda, compro, não compro. É momento de nós dobrarmos o joelho e pedir orientação para o Espírito Santo de Deus, né? Então, às vezes, certas coisas que vamos decidir na nossa vida, né? Está em dúvida, deixa o Espírito Santo dirigir. Amém. Foi o caso de Paulo. Amém. Paulo não fala que estava em dúvida, mas a certeza que estava. E agora? Vou para onde? Acho que vou para cá, vou para lá. Aí o Espírito Santo, que é aquele que nos dirige a vida, falou: Paulo, é para lá, Paulo. Amém. Amém. Isso mesmo. E aqui nesse mapinha também tem todas as cartas de Paulo aqui. Tá vendo? Filipos aqui, né? Tem todas as cartas e na sequência que elas foram escritas, né? Esse quadrinho também é legal, sempre vai estar aqui nos nossos estudos, tá bom? E nós estamos aqui vendo o quê? Filipenses, então é o número 10 aqui, tá vendo o número 10? Filipenses, olha lá. Onde estava Paulo? Em Roma, durante a primeira prisão, certo? Então isso aqui é legal a gente ver aqui o momento, né? Então Paulo estava em Roma durante a primeira prisão, quando ele escreveu a carta para Filipos. Agora, quando ele fundou a igreja, aí foi na segunda viagem, como a gente falou agora, tá? E aí, falando um pouco da igreja, a gente viu lá o que aconteceu, a gente já estudou. O que aconteceu quando Paulo chegou? A gente conheceu a Lídia, né, que era uma asiática, que era uma empresária, como que ela foi convertida. A gente falou sobre a mulher adivinha, né, que Paulo libertou. E aí os senhores dela, né, foram contra Paulo e prenderam ele, levaram ele para a cadeia lá em Filipenses, né, lá em Filipos. Aí o carcereiro, como é que ele foi salvo, né? A gente viu tudo isso durante essa segunda viagem, quando formou a igreja de Filipos, né? E aí, também uma coisa interessante é que essa igreja foi uma igreja muito boa, né? E ela era muito parceira, ela ajudava os obreiros, ela era uma igreja missionária, eles ajudavam muito Paulo, ajudaram muito Paulo, né? Agora, como qualquer igreja tinha uns problemas, e Paulo estava, através dessas cartas, né? Paulo estava orientando essas igrejas, mas enfatizando também, a gente vai ver aqui, ó, quando a gente começou a leitura, enfatizando também no capítulo 1, Paulo agradecia a Deus por essa igreja, por essas pessoas. Ele falou: irmãos, eu oro para vocês todo dia, porque vocês estão firmes na obra. Então, eu sempre estou orando, vocês estão desenvolvendo bem o evangelho, tal. Então, Paulo, e ele está falando, lá da prisão, falando: eu oro para que vocês continuem, e eu oro para que vocês aumentem o seu conhecimento na palavra. Por quê? Porque tem alguns desvios que a gente precisa corrigir. Aí a gente vai na sequência, a gente vai falando um pouco disso, né? No capítulo 1, Paulo, ele fala sobre a necessidade de levar o evangelho, a essência da igreja, gente, é levar o evangelho, é a essência. E Paulo, ele está mostrando que, mesmo diante de dificuldades,
né? Ele mesmo mostra, ele é testemunho, ele mostra que a gente precisa levar o evangelho, mesmo diante de dificuldades. Então, ele mostra para a igreja, através dessa carta, que mesmo ele, diante do que ele passou, as dificuldades, a prisão, tudo, ainda assim, Deus agiu na vida dele, ele ficou firme na obra e levou o evangelho. Ele levou o evangelho para os guardas, ele levou para Roma, o evangelho foi sendo, mesmo com esses problemas, foi sendo disseminado. E ele fala que, às vezes, até pela motivação errada, o pessoal ficava falando de Jesus, mas ainda assim tinha que falar de Jesus, e a gente precisa se preparar para ajustar o evangelho para que ele não seja pregado errado, mas temos que levar. Então, quando ele fala isso no capítulo 1, ele deixa isso claro, e no finalzinho do capítulo 1, ele já começa a falar dos assuntos que são importantes para a igreja. E ele começou a falar no capítulo 1 da unidade da igreja. A unidade da igreja nessa luta. Por que luta? Porque levar o evangelho não é fácil. É uma obra difícil. E ainda até, a gente já comentou que aqui para nós, na atualidade, ainda está sendo muito mais fácil do que naquela época. Hoje a gente já tem uma igreja sedimentada, a gente já tem o evangelho conhecido no mundo inteiro, mas naquela época era difícil, muito mais difícil do que hoje. Então, e Paulo fala, a gente precisa ter unidade, a gente precisa lutar junto, porque juntos a gente é mais forte. A gente não tem que ser intimidado pelo adversário, porque vai ter, toda vez que a gente se propõe a fazer uma obra dessa, levar o evangelho, a gente tem sim o inimigo atacando e vindo contra, e Paulo fala, não sejam intimidados. E aí ele fala, e não adianta só a gente aceitar Jesus, não adianta só acreditar, a gente tem que agir. Né? Então, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a unidade da igreja, a gente viu isso no capítulo 1. E agora a gente está vendo no capítulo 2, a segunda grande orientação que Paulo vem dar aqui no capítulo 2, que é onde a gente está estudando, sobre a humildade. Sobre a gente não pensar só em si, e sim no outro. Então, já no começo do capítulo 2 aqui, a gente já leu isso, sobre a humildade, e que a gente considera o outro superior a si. Paulo está falando, não foca no você, no que é seu, foca no outro, no que é dos outros. E aí ele vem falar da gente ser humilde, e aí ele vai dar 4 exemplos. Ele dá o primeiro exemplo, ele vai dar de Cristo, o maior exemplo. Aí, na sequência, que ele vai dar o próprio exemplo dele. Depois ele vai falar dos outros 2, que é o Timóteo e o Epafrodito. Né? Então, é esse o capítulo 2, a gente vai ver isso. Estamos vendo, né? Então, queria reforçar aqui, a gente já leu o bloquinho onde ele fala de Cristo. Certo? Cristo, ele já falou aqui do maior exemplo de humildade. Cristo, sendo Deus, se esvaziou. Ele assumiu a forma humana. Ele assumiu a forma de servo. Ele se humilhou, ele foi obediente aos propósitos de Deus para ele, na obra. E ele foi obediente até a morte de cruz. Então, é o maior exemplo de humildade, é o maior exemplo de você se doar para o outro. Então, Paulo foca nisso. A sua vida sendo focada para levar o evangelho, e o foco é o outro. E nós vamos ver aqui no exemplo dele também, ele dá mais um reforço agora na próxima leitura sobre isso. Então, o primeiro exemplo, no bloquinho que a gente viu, Cristo. Jesus, ele foi obediente à obra, ele foi humilde, ele foi servo. E Deus o exaltou sobremaneira. Então, isso Paulo também, aqui no finalzinho desse bloco, a gente viu. Deus o exaltou sobremaneira acima de todos, acima de todo nome. Pastor, pode falar. Amém. Até agora, o que a gente observa? Tantas lições para nós, né? E ante tantas, a gente pode, eu queria destacar uma aqui, que está no capítulo 2, o verso 14, né? Que é sem murmuração. Paulo tinha todo motivo para murmurar. Senhor, eu estava tão bem lá, eu estava lá liderando
né? Agora, Senhor, mas estou dedicando minha vida inteiramente ao Senhor. O Senhor está fazendo sofrer, está fazendo ser preso, né? Então, aqui um exemplo, né? Paulo, exemplo de tantos exemplos e uma grande lição até agora. Fazei todas as coisas sem murmuração. Fazei por amor a Deus, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, nem para trás, para nada. Olhando para Jesus Cristo, né? Então, as lutas que nós passamos, que quantas pessoas falam, né? A mesma coisa. Nossa, eu estou dedicando minha vida para isso, sou isso, e estou passando por luta. Olha para Paulo, né? Homem que sofreu barbaridade, e ele fala assim, ó, eu vou pregar sem murmuração. Seja você uma pessoa de Deus, não fique murmurando por qualquer coisa, mas agradecendo que em tudo Deus tem algo para realizar. Paulo estava preso, né? E lá dentro da cadeia, Deus tinha algo para realizar. Amém. Amém. E é justamente isso mesmo, pastor. Esse bloquinho que a gente viu no domingo passado, e a gente vai reforçar o finalzinho, esse é o foco de Paulo. Nós estamos passando por uma situação difícil, mas estamos cumprindo um propósito de Deus, então a gente não tem que murmurar, a gente tem que estar alegre. Então, por isso que no começo eu perguntei, está todo mundo alegre? Porque agora aqui, ó, no finalzinho, ele fala sobre isso, eu queria enfatizar. Ó, lá no versículo 16, porque Paulo ele vem falando que eles estão realmente se desenvolvendo bem. E ele fala, a gente precisa perseverar, nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, diante de uma geração pervertida e corrupta. Então, ele está falando como que a gente tem que se comportar diante desse povo para quem a gente vai levar o evangelho. E a gente comentou aqui domingo passado, né? Vocês lembram? Sobre luzeiros, né? Nós é que levamos a luz, né? Nós não somos a luz, mas a gente leva a luz. Como um farol lá, o Edgar ainda deu o exemplo do farol de carro, né? Eu falei também do exemplo da lanterna quando ia pescar à noite. Enfim, a gente tem que ser o luzeiro para essa geração que precisa de Jesus, precisa da luz. Então, nós não somos a luz, mas a gente é o instrumento que vai levar a luz. Aí, no 16, ele fala assim, ó, preservando a palavra. Pessoal, então, quando ele fala preservando a palavra, ele está enfatizando sempre dessa necessidade de levar a palavra, mas ele também enfatiza a necessidade da gente aprender a palavra, da necessidade da gente estudar a palavra, para levar corretamente essa luz, senão a gente vai estar iluminando no lugar errado, como a gente já disse, né? Então, quando aqui no 16 ele fala, né, a gente preservar a palavra, ele também fala uma coisa importante aqui, que é assim, que ele, continuando aqui, ó, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, então Paulo já deu aquele primeiro exemplo que é Jesus. Agora ele está dando o próprio exemplo de obediência, de humildade, né, e de levar o evangelho para o outro, de levar a salvação para o outro. Aqui no 17, ele fala assim, ó, ele está falando, mesmo que ele está sendo oferecido por sacrifício, por libação, por sacrifício, mas ele está se doando a vida dele, o corpo dele, para a vossa fé, para o outro, né? Então, o foco dele é o outro, ele se esforçar, ele ter sofrimento, mas ele conseguiu. Então, quando ele fala, espero que eu não tenha corrido em vão, nem me esforcei inutilmente, porque o que ele está fazendo é para isso. E aí ele fala assim, alegro-me. Então, ó, estou me oferecendo por libação, a sacrifício, a vossa fé, e eu me alegro. Então, alegro-me com vós e me congratulo. Assim também peço, pela mesma razão, vocês, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Por isso que eu perguntei aqui no começo, vocês estão alegres por estar aqui, por estar estudando, entendendo a palavra? Estamos alegres por estar participando de uma comunhão entre irmãos com o objetivo de levar Jesus, de entender, de conhecer Jesus para a gente levar a obra? Então, é essa alegria que eu falo, que a gente tem que ter. Não importa se a gente acordou cedo, a gente está com problemas,
a gente está alegre porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, onde o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Essa alegria que Paulo quer deixar claro para a gente. E aí ele fala, eu me alegro nisso, espero que vocês me alegrem comigo nisso também. Então, eu também estou alegre. Então, a gente começou o nosso estudo hoje falando isso. Estamos alegres? Por que nós estamos alegres? Porque nós estamos num propósito de conhecer Jesus, num propósito de ser obediente e num propósito também de recebermos essa coroa da vida, né? Eu vi aqui o pastor Vani levantou a mão, depois o Edgar. Pastor Vani? Isso, é que são várias coisas aí, né? Nossa, muito legal. É um assunto bem, assim, não polêmico, né? Mas é interessante porque primeiro ele fala de preservar a palavra, né? Esse preservar a palavra é realmente a gente viver a palavra, porque você só vai conseguir passar por isso e levar tudo isso se você tiver o conhecimento da palavra, se você conhecer as promessas de Deus, você conhecer o que Deus tem para a sua vida, você reconhecer que realmente Deus cuida da sua vida, independente do que está acontecendo. Que quando você está na presença de Deus, mesmo as dificuldades, mesmo as coisas que às vezes não dão tão certo para a gente, está nas mãos de Deus. É por isso que a gente vai se alegrar, porque mesmo com tudo isso, eu sei que Deus está no controle, que Deus vai fazer o melhor para a minha vida. É fácil? Não, não é fácil. Porque, infelizmente, hoje em dia, e fala que o importante para ele era as outras pessoas estarem bem, né? E hoje nós buscamos nós estarmos bem. A gente preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa vida financeira, com a nossa saúde, e se preocupa menos com os outros. Muitas pessoas, às vezes, vão, pedem oração. Não, pai, porque eu estou passando por dificuldade. Eu não estou falando que é errado aqui, tá, gente? A gente pedir oração, a gente buscava o nosso bem. Mas nós nos preocupamos mais conosco do que com os outros. Nós nos preocupamos mais com a nossa vida financeira, com o bem-estar, com nossas coisas, do que eu me preocupar, talvez, com o meu vizinho, que ainda não recebeu a palavra, que não conhece Jesus. Eu não me preocupo em dar um bom testemunho na minha família, dar um bom testemunho onde eu moro. Eu me preocupo comigo. Então, é muito importante isso, de ver que Paulo não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. O importante era essas pessoas reconhecessem Jesus como Salvador, aceitassem Jesus como Salvador e tivessem realmente uma mudança de vida. Então, qual tem sido a nossa preocupação? Somente o nosso, olhando só para nós, ou nós estamos nos preocupando realmente em fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado nas nossas vidas, né? Amém. Edgar? Interessante. Nós vamos encontrar aí 3 palavras, né, que são para mim fundamentais. Eu já peguei isso na aula passada, listei e tal. Você tem, quando você fala de humildade, né, você está tendo uma conotação de humilde no sentido de estar. Quando você pega na origem da palavra humildade, você vai lá no humus da terra, onde é algo que dá nutrientes para aquela planta crescer. Então, essa maneira de você se comportar de forma humilde, em que a pessoa reconhece você como humilde diante de Deus, humilde no trabalho, na obra e tudo, isso vai dar crescimento para quem está por perto, porque eles vão identificar algo bom, algo que dá crescimento para as outras pessoas, não só para ele, né, crescendo espiritualmente, mas que outras pessoas por perto cresçam também na palavra, no conhecimento, no comportamento como cristão, que deve ser o legítimo, né? Então, humildade é esse sentido, de dar do melhor da terra, aquilo que é como se fosse um adubo para a terra, né, onde está mexido ali, e onde vai fazer com que aquela maneira de tratar a terra dê crescimento para as plantas, e saudáveis, né? Então, essa humildade vai gerar isso, né? Assim, em termos, né, de observar a palavra na origem. Quando você fala do luzeiro, você tem uma luz, né, que é Deus na sua vida e que você vai iluminar, né? Não queira ser a grande lâmpada, não, peraí, você é aquele que contém essa lâmpada e ilumina muitos, faz com que muitos enxerguem o caminho correto, né? Lâmpada para os meus pés, quer dizer, tem uma lâmpada ali na ponta dos pés, onde você sabe onde você está pisando, e vai fazer com que aqueles que estejam por perto também saibam onde estão pisando. Então você é aquele que contém essa luz e que faz outros
caminharem nela, né? E aí você tem essa libação também, que é importantíssima, porque quando ele fala em libação, você está falando ali de que ele foi oferecido por libação. Então, ao ser oferecido como um sacrifício, né? E todo o sacrifício que ele passou na obra de Deus, mesmo que ele tenha sido oferecido por sacrifício, isso gerou muito na obra de Deus, porque muitos foram alcançados por esse sacrifício dele, pelo padecer, pelo sofrimento, pelas alegrias, por tudo que ele fez, que ele se ofereceu, né? Por estar alegre, por estar triste, por estar sempre, né, na obra de Deus ali, aquilo tudo foi mesmo que por libação, teve retorno na obra, né? Então, às vezes, a gente vai falar, eu estou sofrendo, mas está gerando, né? Está gerando frutos de estudo, né? Esse sofrimento, né? Esse quebrar de casca para brotar, né? É um sofrimento, mas quebra a casca e sai a planta. Então, quando você renasce, você tem um sacrifício ali, mas você gera, né? Uma outra planta com frutos e tudo, né? Então, isso tudo tem uma conotação muito interessante. Palavras que você extrai do texto e que simbolicamente, que simbolizam coisas importantíssimas, né? Então, quando a gente lê um texto e, eu estou na dúvida em tal palavra, o que é isso? De onde vem isso? Vai buscar na origem da palavra, no hebraico, no latim, na origem no português, na língua portuguesa, e aí você descobre coisas riquíssimas sobre o texto, né? Isso é legal. Analisar isso tudo é sempre bom, dá uma lidinha, compara textos, né? E vai a fundo, isso é bem legal. Não passar batido, eu não entendi o que está falando, mas acho que deve ser bonito e eu acho legal. Não, vai a fundo e descubra o porquê das palavras, né? Amém. Ô Marcelino. Oi. Só esse verso 16 aqui é muito abençoado, traz uma grande lição para nós. Então, quero reter um pouquinho mais aqui. Ó. Quando ele fala, retendo a palavra, uma parte daquilo que o Vani falou, que quer dizer o quê? Não adianta só você conhecer. Eu conheço, tem que colocar em prática. E como nós vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo? É você fazer o quê? Participar da escola dominical, você ter um período de oração, que todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, e muitas vezes nós não acreditamos como deveríamos acreditar. O que nos traz fé? O que eu tenho que fazer para reter a palavra na minha vida? A palavra nos ensina aqui, eu não estou fazendo aquilo. Nós temos um período de oração, de busca, de clamor a Deus, o que nós fazemos o quê? De quinta-feira. Então, um apelo, nós temos que fazer duas coisas, ler a Bíblia e pedir força para nós colocarmos em prática. Então, esse verso 16 é um resumo. E outra coisa aqui que Paulo fala depois que, olha só, não ter corrido em vão. O que é correr em vão, irmãos? É você estender, ler, falar, ir no culto, cantar, e depois você se desvia. Você não dá um bom testemunho? Quanta gente que lá está na frente de uma igreja, né, não está dando bom testemunho. Quanta gente está louvando a Deus, mas lá fora da igreja não dá bom testemunho, é correr em vão. Você quis ensinar na igreja, mas fora você desfez de tudo. E aqui, o Paulo, duas coisas importantes sobre correr em vão. A obra requer o quê? Compromisso com Deus. É isso que Deus quer da nossa vida, um compromisso com Deus. Vamos correr em vão? Não, de jeito nenhum, porque eu sou compromissado com Deus. A primeira coisa. A segunda coisa que correr em vão, irmão, alegria quando percebemos que realmente o nosso fruto, nossa vida está dando fruto. É a coisa mais gostosa do mundo. É quando você fala da palavra de Deus e vê a pessoa se decidindo. Então, isso aqui não é correr em vão. Isso aí é você realmente ser bênção. E muita gente corre em vão, prega aqui, mas na fora dá um mau testemunho. E a alegria que Paulo está dizendo, né? Olha, eu não corri em vão. Olha aqui, eu sofri, mas olha os frutos. Então, meu amado irmão, a luta que nós podemos estar passando, vamos passar, não é nada em relação das bênçãos que Deus tem reservado para nós.
Não vamos correr em vão. Vamos ser bênção na mão do Senhor. Amém. Esse Amém. daqui é uma pregação da É, 4 muito, pontos positivos aqui, viu? muito. Amém. É verdade. Amém. Edgar? Eu ia comentar, baseado aí no que o pastor falou, sobre a questão mesmo de, quando o pastor comentou sobre a gente pedir, que nós pedimos força para Deus para continuar, né? Eu sempre penso assim, eu já falei algumas vezes aqui, a gente conversa sempre, né, Marcelino, sobre a questão do hábito e da força de vontade, né? Volto a falar sobre isso. Essa força de vontade que o cristão tem, às vezes é em vão mesmo. Ele tem uma força de vontade, não, agora eu vou, ninguém me segura, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou... E daí um pouquinho isso vai, eu fui, né? Agora o hábito não. Tenha hábito de leitura, tenha hábito de analisar a palavra, tenha hábito de orar, tenha hábito de ajudar o próximo, tenha hábito de fazer as coisas em prol da obra de Deus, tenha hábito, costume, você está acostumado a fazer. Então isso vira natural na sua vida. Agora essa força de vontade, eu vou, ninguém me segura, que eu vou, isso passa. Eu vou para a academia, ninguém me segura, vai uma vez, 2, 3, não vai mais. Né? Agora criou hábito de 1 mês, 20 dias, 1 mês, 40, você sente falta de ir para a academia. Eu não vou para a academia, mas digo assim, você sente falta, né? Se eu começar, eu acho que eu vou sentir falta de ir para a academia. Então eu penso assim, e a gente às vezes fica nessa coisa. E outra coisa é a evolução natural, né? É natural que a gente melhore no evangelho, melhore na obra de Deus, melhore no relacionamento com Deus. Você vê um nenê, hoje eu estou meio falante, mas eu vou falar de... Mas assim, você vê um nenê mamando, lá, mamadeira, eu vejo minha neta lá mamando, comendo a comidinha dela, o comecinho, a papinha, né? Aquilo é muito interessante para aquela época dela. Mas daqui a um tempo eu não quero mais ver ela mamando e comendo essa papinha. Eu vou querer ver ela comendo ali um pratinho de comida, depois uma comida mais forte, e em breve ela vai estar bem alimentada de acordo com o tamanho dela, né? Agora, o cristão que continua comendo papinha depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é estranho. Você consegue imaginar um adulto com uma mamadeira na boca? Sabe? Então, o cristão precisa crescer, precisa indo devagarzinho e ser desmamado ali. Vambora, ó. Coisas novas na vida. Evangelho forte, pregação para quem precisa de pregação. No momento certo, falar da palavra de Deus, no momento certo, ser cristão e enfrentar situações. Não, eu não sei o que dizer, o que Deus tem para a minha vida. Irmão, você já leu isso 10 vezes na Bíblia. Você vai pedir agora o que Deus tem na sua vida. Você já sabe. Então, a gente tem que evoluir, crescer, melhorar. Melhorar não significa só cantar melhor, pular melhor dentro da igreja, fazer piruetas. Não. O melhor é entender a palavra, a essência, extrair o melhor, entender aquilo que Deus tem. Então, isso Amém. é crescer. E a gente precisa disso. Né? Vamos lá, pastor? Amém. É importante nós termos esse hábito, né? Mas trazendo aqui para o costume da gente, muitas vezes o nosso hábito inicia com esforço. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu no começo de vou para a academia, nossa, sem vontade, não, mas eu tenho que ir, vou me esforçar e conseguir, eu vou. Resultado, transformou-se num hábito. Hoje, quando eu não vou na academia, sinto falta, né? Certo. Então, o esforço é importante para nós, para quando você não tem aquela vontade. Não tenho vontade de ir na igreja. Se esforça, meu irmão. Quantas vezes, não é? De quinta-feira, quantos testemunhos? Estou cansado, né? Eu cheguei do serviço agora, não está sendo fácil, não. Aí tem aquele esforço, você vai na igreja, que bênção, né? Então, é uma sequência, né? Se alguém te chamar para um churrasco, como diria, uma grande festa, uma coisa e tal, pode estar chovendo, frio, o que for. Puxa, tem uma festa lá, eu vou. Então, é muito mais fácil esse esforço para ir numa grande festa, num grande evento, num lugar onde tem um grande show gospel, a pessoa vai na chuva, né? E às vezes ali para o culto, eu acho que não, está meio frio e tal. Então, depende muito do posicionamento da pessoa diante das coisas que estão à sua frente, né?
Então, É eu, por verdade. exemplo, eu criei hábitos de algumas coisas na minha vida para estudar, para fazer e tal, que foram, no começo, não foram também tão bons. Eu não queria fazer aquilo. E, de repente, já até me acostumei. Agora eu sinto falta de fazer tal coisa, de pesquisa, de tal. Então, é necessário, sim, esse empurrão inicial, mas depois torna-se um hábito, quando você vai ver, você já está fazendo, já está, né? Então, agora, a força de vontade vai embora, hein? Força de vontade vai embora. Eu sei disso porque muitas coisas aconteceram na minha vida de desistir, né? Amém. Isso acontece, eu sempre gosto de colocar o culto de quinta-feira, né? Porque é uma reunião de oração, não é culto de quinta-feira, é uma reunião de oração, onde você ora mais, né? Ouve a palavra, adora o Senhor, é uma coisa completa também. Mas a gente percebe o seguinte, às vezes, como eu já falei, está desanimado em casa, se esforça, vai na igreja, e depois você acostuma, é um costume abençoado, né? O dia que você não vai no culto de quinta-feira, puxa vida, né? Mesma coisa no domingo, né? Domingo, dia que você não vai, que nem eu, mas domingo eu vou passear, vou numa festa. Nada na minha vida troca o culto, né? De domingo, só domingo, que é o culto da palavra, de tudo, né? E uma reunião de oração também, né? A troco de qualquer coisa mais assim, né, que a gente não é tão importante na nossa vida. E tem gente que troca, né? Aniversário do primo, do primo, do primo, do primo lá. Eu não vou no culto hoje, né? Mas sei, mas hoje tem um compromisso, sabe? Tá certo que às vezes não é possível, né? Às vezes é um compromisso tão sério que não dá para você vai ter que faltar. Mas nem sempre. Até a pessoa que qualquer motivo é um motivo para você não ir, qualquer situação é um motivo para você não ir no culto. Então, aquilo que eu digo, nós temos que ter esse hábito de ir no culto, porque lá nós vamos ouvir a palavra de Deus e tenho certeza que é o lugar que Deus fala. Mas Amém. pode acontecer, né, pastor, de também, invariável, pode acontecer também numa situação diferente, em que você é uma peça fundamental para atingir tal pessoa numa tal festa no domingo, na hora do culto. Você vai ali sim, atingir, você vai trazer 10 pessoas para Deus naquela sua presença numa festa na hora do culto. Então Deus trabalha situações em que, puxa, o irmão faltou na ceia, imperdoável, não, mas eu consegui trazer 10 pessoas para Cristo naquela minha presença, naquele lugar, na hora da ceia da igreja. Então, essas regras podem ser quebradas, sim. Não necessariamente toda a ceia eu estou numa festa, não. Mas excepcionalmente isso pode acontecer na sua vida e Deus usa situações totalmente incomuns para mudar situações, né, na vida de algumas pessoas. Então você pode ser luz em alguns lugares onde naquele momento só você pode estar lá, né? É muito difícil acontecer, mas quando o Espírito Santo de Deus, aquele que falou com Paulo, dirigir a sua vida, acontece. Mas muito difícil alguém deixa numa ceia, vai na festa e lá vai ganhar 10 pessoas para Jesus. Pode acontecer. Se o Espírito Santo dirigir você, Nós lógico, é temos, certeza. nós Mas servimos um normalmente, Deus, você que não deixa, não está nem pensando no culto. é que nós servimos É. a um Deus que não que verdade. usa de diversas maneiras e em situações que não são rotineiras para a gente. Fala, puxa, olha onde eu estou e estou evangelizando aqui nesse momento que é fundamental para tal pessoa. Então, Deus nos usa de maneiras diferentes. E a gente, às vezes, bota regras, às vezes, nas situações, né? Para que elas não sejam, agora eu não posso. E aí a pessoa se perde. Então, isso é muito relativo, né? Mas existem as exceções, né? Existem sempre exceções, logicamente, como tem as pessoas que qualquer motivo é um motivo para não ir na igreja, né? Aí Sim, sim. viram regras, né, pastor? Aí a exceção vira regra, né? Por isso que você falou, é importante ter esse hábito abençoado, né? Abençoado, costume abençoado. Me faz falta quando eu não vou na igreja, né? É isso aí. Amém. Isso. Amém. Rosi, levantou a mão? Sim, Pai do Senhor, Amém. dá uma palhinha dessa questão do hábito e da força de vontade e tudo, juntando tudo. Estou pensando no culto de ontem. A gente foi no culto de jovens. Ontem eu não ia no culto de jovens, porque tivemos um evento ontem de família e estava tarde já. E eu quase falei, não ia. Depois aí eu cheguei em casa, acelerei e aí fui. Cheguei um pouco atrasada e fui. E assim, uma bênção. Tinha pouquíssimas pessoas, bem poucas pessoas.
mas foi um derramar de Deus tremendo, tremendo, tremendo. Os testemunhos que a gente ouviu ali, nós ouvimos muitos testemunhos, foi, assim, tremendo, tremendo. Você ver o irmão falando, o irmão o Vilmar, aí o Vilmar também deu testemunho ali no momento que aconteceu com ele lá, que ele estava indo para a igreja e estava acontecendo coisas na vida dele, que ele questionou, e lá, através da palavra que a Natália trouxe ali, Deus respondeu para ele ali, Amém, amém. e foi fantástico, fantástico. Ouvi a filha do Valmir, que eu sempre esqueço o nome dela, a Pamela, falando o testemunho dela, que me remeteu muito aqui a esse versículo 15 aqui, eu vou lendo agora, eu lembrei do testemunho dela, que fala que para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, que é isso que a gente tem que ser, e ela falando, né, do testemunho dela, ela dizendo como está sendo a transformação dela, lá no trabalho dela, depois do que Jesus fez na vida dela, né, e é isso que nós temos que ser, nós temos que ter luz onde a gente está, Jesus tem que fazer essa diferença na nossa vida, aonde nós estivermos, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, e ela estava falando disso daí, né, ela falou disso, e teve muitos outros testemunhos lá, então isso eu falei, isso é força de vontade, eu não ia na igreja, eu falei, eu não vou porque tá tarde, porque não sei o que lá, aí eu me lembrei, eu falei, não, hoje vai ter poucas pessoas lá na igreja, eu preciso ir, porque eu preciso ir prestigiar, porque eu me lembro também na época que eu estava na frente, né? E que quando não ia muita gente, eu ficava reclamando, ficava brava, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou lá na igreja hoje sim. E nós fomos e foi uma bênção, foi um derramar de Deus, assim, tremendo. Aqueles jovens quebrantados, jovens chorando ali. Foi, assim, fantástico. Ainda dei carona ainda para o genro da Débora e vim falando com ele da palavra de Deus, falando do que Deus tinha feito através das nossas vidas, do nosso início da igreja também, e ele contando da vida dele. Foi maravilhoso. Então é isso, é a força de vontade, é o hábito, é a força de vontade, falando, eu vou para a casa de Deus, não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa o que está, vou dar um jeito e eu vou. É isso. Também aí a força de vontade também, aí entra a força de vontade também. Amém? Rosi, Deus opera, não é na quantidade de pessoa, né? Exatamente. A gente foi uma coisa bem empolgado, né? Porque não vai ninguém, meu irmão, e daí? Mas o Senhor está presente. É isso aí que aconteceu. Foi um particular com Deus, sabe? Assim, aquela coisa bem particular mesmo, assim, foi muito bom, foi muito gostoso, uma coisa muito gostosa mesmo. Tá? Então, isso, quem não vai, perde. Entendi. Então, sendo assim, Rosi, vou até usar aqui essa sua fala para eu concluir aqui a questão de Paulo, quando fala do alegrai-me, eu me alegro com vocês e vocês comigo, e essa é a carta da alegria. Nós estamos justamente falando sobre isso, sobre sacrifício em prol da obra e a alegria que a gente sente pelo resultado. E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Outro dia, no meu caso aqui, aproveitando, fomos fazer evangelização, por exemplo, lá na rua. E você tem um sacrifício, você vai ficar no sol, o sol queima, as pessoas te recebem mal, você tem ali um sacrifício, né, para levar a palavra ali, que não é fácil, não. Aí depois você atinge uma pessoa, onde essa pessoa é tocada, ou ela te fala assim, eu precisava dessa oração, ou ela fala assim, poxa, eu estava passando uma situação difícil e encontrei você, ou aí você vê a pessoa lá na igreja depois, e a gente se alegra. A gente não se alegra quando uma pessoa se converte? A gente não se alegra quando vem uma pessoa na igreja e fala assim, como foi importante aqui ouvir a palavra? Então, quando esse nosso sacrifício, que é mesmo que o Paulo está falando, de levar a palavra para as pessoas, o nosso sacrifício, quando você vê isso, você vê esse resultado, é isso que o Paulo está falando, assim, eu me alegro, mesmo estando no sacrifício. Então, você se alegrou, Rosi, você fez um sacrifício e teve o resultado. Paulo está falando isso, justamente, ele está alegre, porque ele está vendo o desenvolvimento da igreja de Filipos, ele está vendo que ele está se sacrificando, ele se sacrificou lá em Roma,
Só que o resultado disso está alegrando. Então, ele está falando assim, eu me alegro na obra. Assim como eu falei, para que a gente está alegre hoje aqui, nós estamos na obra, nós estamos aprendendo, estamos conversando. Então, a gente está alegre. Porque isso vai gerar resultados. Então, a gente fica feliz. Então, essa aqui é a carta da alegria, sim, para que a gente foque o outro. E sempre que a gente foca o outro, e a gente leva isso para o outro, e a gente vê esse resultado, né? Mesmo diante de sacrifício, a gente se alegra. Nossa, isso é maravilhoso, né? E é isso, justamente isso que Paulo quer comentar aqui, né? Então, o exemplo de Paulo aqui é muito importante, Edgar. Eu vou falar rápido, tem poucos minutos, né? Mas é só uma analogia a essa questão do hábito, né? Quando você, não sei se todos têm carro manual, se é carro automático ou manual, mas se você tem um carro que muda as marchas manualmente, quando você põe a primeira, o carro sofre para andar. Ele tem aquele torque, ele vai acelerando para começar a andar. A segunda já é um pouco mais leve. A terceira, quando você joga a quarta ou quinta marcha, o carro já está andando, já está andando há um tempo, e o motor é a hora que dá uma aliviada no motor. Quando você joga a quinta marcha, o motor só funciona engrenado, mas ele não força mais o motor para andar. Ele já está em ritmo, já está acelerado. O que acontece na vida da gente? O comecinho é duro ali. Dá uma forçada, bota a primeira, dá aquela forçada e tal, eu tenho que ir, às vezes dói um pouco, né? Força o motor ali e tal. A segunda, que você já está habituado a andar, você já puxa a segunda, já vai um pouco mais leve, terceira já está tranquilo. Quarta. Quando chega na quinta, você continua fazendo aquela obra, ou perseguindo no caminho ali, andando no caminho, e o carro vai andando bem e você já não sente tanto. Você já está tranquilo, você já está, né, habituado àquele movimento. Então, o comecinho é sempre mesmo complicado, você se habituar a estar no culto, a fazer as coisas, começa a pensar, mas aí você começa a se habituar a isso, e quando vai ver, você já está, né, se movimentando de uma maneira suave, e já não é um peso para algumas coisas que pareciam pesadas, né? Então, é só uma analogia para o começo, a força de vontade, e depois o hábito, né? Sim, sim, sim. Rosi, antes de eu passar para o pastor... Fechar rapidinho. Não, o Vilmar escreveu lá na mensagem, é isso para falar. Estava tão bom que a gente estava querendo fazer uma vigília, continuar numa vigília, ela de tão bom que estava o culto. Só isso. Quase foi, né? Quase foi. Quase fizemos uma vigília, tão bom que estava. Tá certo, tá certo. Então, aqui a gente... concluindo aqui no capítulo 2, o segundo exemplo, que é do próprio Paulo, que a gente comentou hoje, né? Então, Paulo, domingo passado a gente falou sobre o exemplo de Jesus, aqui a gente viu sobre o exemplo de Paulo, e da alegria que ele sente para ver os resultados desse sacrifício, acho que ficou muito claro isso para a gente hoje. E aí, no próximo domingo, nós vamos ver os outros dois exemplos, que é Timóteo e Epafrodito. Agora eu vou passar aqui para o pastor Vanderlei fazer a oração para a gente encerrar aí. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo aqui que nós aprendemos, né? Eu observo que eu aprendo com você, você aprende comigo, e nós aprendemos juntos a palavra de Deus, né? Cada Amém. um ensinando, cada um aprendendo. Então, quando nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus, é uma coisa maravilhosa. E que eu sinto que essa escola bíblica dominical que nós participamos aqui todos os domingos, nós sentimos a graça, a bênção do Espírito Santo de Deus sobre todos. Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical, muito obrigado por essa 1 hora que nós passamos aqui aprendendo a Tua palavra, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai amado, agora abençoe o culto de hoje à noite, para que seja um manifestar do Teu Espírito sobre todos que estão aprendendo. E aqui que nós vamos aprender também, hoje à noite, possamos colocar em prática. Obrigado por tudo, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja manifestando sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém! Bom dia, bom domingo, bom almoço, bom culto. Até mais tarde, Deus abençoe a todos. Tivemos um visitante.